Olá, tudo bem? Continuando o nosso curso, hoje vamos falar sobre a classe verbo. Eu sei, alguns não gostam de verbo, pensam que é muito difícil, e eu concordo. Até hoje, eu não tenho segurança para usar todas as conjugações, não. Estou sempre aprendendo. Então, mas tem um outro vídeo introdutório sobre verbo que eu vou colocar aqui no card. Você pode clicar e assistir, tem mais informações. Mas o que são verbos? Então, verbo é a palavra que expressa a ação, estado ou fenômeno da natureza. Por exemplo, tá vendo aqui a menina andando, é uma ação. Essa representa uma ação. Aqui nesse outro desenho, a menina está doente. Então, como é que ela está? Doente. Então, é um estado. Tá doente. Ou fenômeno da natureza. Por exemplo, chovendo. Ou então relampejando. Ou choveu. Então, o verbo ele expressa várias informações. O verbo ele tem 3 conjugações. A primeira conjugação é a terminação com AR, a segunda é R e a terceira IR. Um exemplo da conjugação da primeira conjugação. Então, andar, ou então sonhar, nadar, ou falar, sinalizar, e por aí vai. Viu? Todos terminam em AR. A segunda conjugação, temos o exemplo: comer, dever, socorrer, acender, ixi, essa caneta tá com problema. Mas vamos continuar. Então veja que todos terminam em AR. E a terceira conjugação, IR. Por exemplo, sorrir, se divertir, assistir, partir, que significa dividir ou ir embora, e por aí vai. Mas veja, todos terminam em IR. Viu? E
O que isso significa? Por que que tem essa terminação? Porque isso serve de padrão na hora de fazer a conjugação, como a gente vai ver mais à frente. E talvez você esteja pensando, mas tem verbos que terminam com OR. Por exemplo, por. Colocar alguma coisa em cima de algum lugar. Ou dentro de algum lugar. Então, não é uma quarta conjugação. Por quê? O português, ele vem do latim. E com o passar do tempo, ele foi se misturando com outras línguas e surgiu a língua portuguesa usada aqui no Brasil. Mas no passado, a palavra por, como é que ela era escrita no passado? Era poner, viu? Ela terminava em ER, ou seja, pertencendo à segunda conjugação. Mas com o tempo, as pessoas têm um costume de reduzir as palavras, conforme elas vão falando, e vai modificando. Então, poner passou a ser falado poer, foi reduzido, e continuou reduzido, e se transformou em por. Por isso, os verbos terminados em OR, eles pertencem à segunda conjugação. Porque no passado as palavras terminavam em ER e conforme foram modificando e sendo reduzidas, elas passaram a terminar em OR. Mas vamos focar nessas 3 conjugações e ver como elas se transformam em padrões na hora de conjugar, como elas são parecidas. Vamos ver a primeira conjugação, AR. Como ela vai ser semelhante em diferentes verbos, quando relacionado a várias pessoas do discurso. Nas outras conjugações também, mas vamos à primeira. Então, nós temos aqui, por exemplo, o verbo amar. E o segundo, o verbo brincar. Então, veja, todos os 2 terminam em AR. O final da palavra vai ser igualzinho nas 2 palavras. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. E o verbo brincar vai ter a mesma terminação. Eu brinco, tu brincas, ele brinca, nós brincamos, vós brincais, eles brincam. Viu? Mas vamos ver, veja que os 2 pertencem ao mesmo tempo. Tempo verbal, entendeu? Eles estão conjugados no mesmo tempo, presente, e no mesmo modo indicativo. Então, todos os 2 estão no presente do indicativo, então os verbos terminados em AR, verbos regulares, eles vão ter sempre as mesmas terminações. Aí terminou a, o, as, a e por aí vai. Você vai ver que sempre o finalzinho vai ser semelhante. Você pode ir comparando com verbos no mesmo tempo e no mesmo modo. Isso vai ajudar você a entender e na hora de escrever
você sabe, hoje eu amo. Entendeu? Agora vamos à segunda conjugação. O verbo comer e o verbo escrever. Então, os dois terminam em R. Então, veja como o finalzinho vai ser a mesma coisa. Eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. O verbo escrever. Eu escrevo, tu escreve, igual ao anterior. Tu escreves, igualzinho. Ele escreve. Nós escrevemos. Vós escreveis. Eles escrevem. Perceba que o final foi igual, formando assim um padrão. Beleza? Isso ajuda a memorizar na hora de conjugar os verbos. A terceira conjugação, IR. O verbo abrir, ou abrir, ou abrir, ou abrir, abrir, vai depender do contexto. E o verbo partir, que significa ir embora ou dividir. Vamos ver como o final também é igual. Lembrando que é o tempo presente, os dois estão conjugados no tempo presente no modo indicativo. Eu abro, eu parto. Parto parece de parir um bebê. Mas lembre do contexto, para você entender o significado. Tu abres, tu partes, ele abre, ele parte, nós abrimos, nós partimos, vós abris, vós partis, eles abrem, eles partem. Viu? Mas vamos ver. Veja, tudo igualzinho, o finalzinho também é igual. Porque são verbos regulares, mas existem os verbos irregulares. Os verbos irregulares, aí vai modificar na hora da conjugação. Dependendo do tempo, o radical vai mudar. Veja só. Então, se o verbo for irregular, o radical vai modificando, dependendo do tempo ou do modo que vai ser conjugado. Veja o verbo. Tá vendo? Quais são esses verbos? Todos são o verbo ir. Também é o verbo ir. E também o verbo ir. Viu? Só no futuro do presente é que o radical continuou. Mas no pretérito perfeito e no presente, o radical mudou. Então veja como é diferente. Por isso são chamados de verbos irregulares e esses são na conjugação IR. Por exemplo, eu falo eu ir, não. Eu vou.
Mas se for no passado, eu fui. Passado é eu fui ao cinema. Então, se tem a palavra fui, eu já entendo que foi no passado. Se eu mudar, ai meu Deus, enfim, não sei o que está acontecendo, mas vamos lá. Eu irei, aí eu sei que combina, que eu estou me referindo ao futuro. Eu irei. Ah, é no futuro. Em libras, eu marco o tempo de que forma? Acrescentando um sinal. Por exemplo, no primeiro caso, em libras como seria? Ó, passado, eu fui ao cinema. E no futuro? Futuro ou amanhã eu vou ao cinema. Então o tempo é marcado pelo acréscimo de um sinal. Mas na língua portuguesa eu não preciso colocar a palavra que se refere ao tempo. Através da conjugação verbal, eu consigo identificar qual é o tempo, qual é o modo e assim por diante. E também a pessoa a quem está se referindo. Uma sugestão, uma dica. Às vezes você pode ficar confuso para saber a conjugação ou quando você recebe uma mensagem, se essa palavra refere ao presente, passado, futuro. Então você pode usar esse site. Você coloca a palavra e vai aparecer todas as conjugações completíssimas. O tempo, o modo, veja só. Tá vendo, ó? O site. Eu vou colocar a palavra que eu quero, por exemplo, a palavra por. Tá vendo? O verbo por. Lembra que eu expliquei que combina que pertence à segunda conjugação? Veja só. O primeiro modo, que é o indicativo, presente, passado, passado perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente. Ai, deixa pra lá. Futuro do pretérito. Mas calma. Não se desespere, não se angustie. Tenha calma. Em outro vídeo que eu vou deixar aqui no card, ou aqui embaixo na descrição, vou deixar um vídeo sobre modo e tempo verbal. Para você entender o que significa passado, futuro do pretérito, futuro do presente. Que confusão, não. Nesse vídeo vai explicar mais. E aí você vai poder entender melhor. Mas veja, você pode ver todas as conjugações. Por exemplo, eu quero dizer que... Eu quero avisar que hoje tem aula. Aí como é que eu vou colocar na frase? Por exemplo, você coloca eu... Vamos ver. Como é que eu coloco? Tem, se referindo a hoje.
Aí eu coloco o verbo ter. Aí no presente, ó. Eu tenho. Aí eu vou acrescentar lá na minha frase. Eu tenho aula hoje. Entendeu? Mas o site vai te ajudar a se habituar com a língua. E com o tempo você nem vai mais precisar olhar o site, porque você já vai internalizar essas conjugações. E na hora de escrever ou de digitar, já vai surgir na sua mente a frase completa. Você vai conseguir se lembrar. Certo? Vamos continuar. Mas agora, vamos ver algumas frases como sugestão. Por exemplo, de acordo com a norma, tu abres, ele abre. Mas como é que as pessoas falam? Desse jeitinho? Não. Como é que elas falam? Por exemplo, se eu falar, ó, você abre eu vou falar tu. Não, geralmente tu usam mais no sul do Brasil. Aqui no Nordeste, por exemplo, eu não vejo, é difícil ver a pessoa usar o pronome tu. Usa mais você. Então, você vai usar você abre a porta. Pois é. O você vai usar a mesma conjugação que é usada para ele. Ó, ele abre a porta. Então você vai usar você abres, não. Você abre. Outro exemplo. Você parte o bolo. Você parte o bolo. Então, você vai usar a conjugação, você vai pegar emprestado a conjugação da terceira pessoa do singular, que é ele. Seria ele parte o bolo. Obrigado, português, amo você. Paciência, certo? Vamos ver agora sim algumas frases que você usa no dia a dia. Correndo. Esse não tem a ver comigo, eu gosto de dormir. Vamos lá. Todo dia de manhã eu corro 4 quilômetros. Parabéns. Então, percebeu qual é o verbo? Então, o verbo corro está em que tempo? Está no presente, passado, futuro, qual? Lembra do site? Vamos dar uma olhada. A palavra corro, vou copiar do mesmo jeitinho que está aí.
Tá vendo? Ó, corro pertence ao verbo correr. E aí tem as conjugações. Aí eu procuro a palavra corro. Aqui, ó, está no presente. Então, eu entendo que essa ação está acontecendo agora. Está no tempo presente. Se eu mudar, ó, eu corri, vamos ver. Tá vendo, ó, corri. Quer dizer que é no passado. Viu? Beleza? Uma diquinha básica para você entender melhor. Ó, ontem eu jantei num restaurante. Então, o verbo jantei. Se você procurar essa terminação, você vai ver que está no passado. Ou pretérito. Vamos provar? Eu jantei, do verbo jantar. Aí, ó. No passado, viu? Outro exemplo. Ela falava muito durante as aulas. Qual é o verbo? Falava. Está em que tempo? Presente, passado, futuro? Vamos ver. Falava, do verbo falar. Ó, aqui já está dizendo, ó. Pretérito. Pretérito imperfeito do indicativo de falar. Mas vamos ver. Aqui, ó. Vê, tem ele falava e tem eu falava. É a mesma conjugação. Mas você sabe que é ela, então é a terceira pessoa do pretérito do indicativo. Entendeu? Você percebe o tempo do verbo. Outro exemplo. Ó, veja esse exemplo aqui, que é bem interessante para você entender sobre a conjugação e perceber o tempo certo do verbo. Ó, as aulas começarão. E começaram. É presente, passado, futuro? Ó, veja que o final é diferente. Qual é o tempo delas? Começaram, do verbo começar. Aí vamos ver, ó. Com a tio. É o futuro. Então, essa primeira está no futuro. E essa segunda. Então, veja, ó, as aulas. Lembra, ó. Eu posso substituir pelo pronome. Tá no feminino, no plural. Então, eu posso substituir por elas. Então, na conjugação verbal, eu vou procurar a última pessoa, que é elas, ou eles ou elas, né? Calma. Veja aí, ó, futuro do presente. E o outro, que termina com a M.
Aí, ó, pretérito perfeito. Então, a segunda frase está no passado. Então, se a pessoa me mandar uma mensagem, olha, as aulas começarão. Aí eu sei que ainda não começou, que vai começar ainda. Mas se ela me mandar mensagem, as aulas começaram, quer dizer que elas já começaram. Começou no passado e continua até agora. Vamos a outro exemplo. Ó, farei o trabalho se tiver tempo. Tem dois verbos, farei e tiver, mas vamos ver a conjugação de qual? Desse primeiro aqui, farei. E ele está se referindo a que pessoa? A que tempo verbal? Vamos ter aqui farei, do verbo fazer. Aqui, ó, farei. Eu se refere à primeira pessoa do singular e o tempo do verbo é o futuro do presente. Então, eu posso modificar. Eu. E agora sim. Eu farei o trabalho se tiver tempo. Tiver é o verbo ter, mas essa palavra, ó, se, que está junto, faz uma modificação no verbo. Também se refere à primeira pessoa do singular. Tem o sentido de quando eu tiver tempo. Tem um sentido de condição. Se eu tiver, certo? É nesse sentido. Vamos ver outro. Quando eu cheguei, a reunião já tinha começado. Ó, veja. Tem até uns olhos bem grandes aí, ó. Porque você precisa de atenção. Por quê? Veja, tem dois verbos juntinhos, ó. Tinha começado. Quando eu cheguei, a reunião já tinha começado. Aqui é o verbo ter, mas ele não tem o sentido de pertencer, não. De posse, não. Ele é só para auxiliar no entendimento. Mas se você quiser entender, você foca apenas no último verbo. Começou. Esse verbo é só para ajudar a entender o sentido. E, por exemplo, você pergunta, a reunião começou ou não? Esse tem significa posse? Algo que me pertence? Não. É só quer saber sim ou não. Já ou ainda não. É nesse sentido. Aqui, ó, tenho uma reunião hoje. Tá relacionada à primeira pessoa, aqui, ó, pela terminação do verbo a gente identifica. Eu tenho no tempo presente. Por exemplo, essa reunião é minha, porque eu estarei nela, entendeu? Vou participar. Entendeu?
Então, o verbo sozinho e o verbo acompanhado, você vai prestar atenção ao segundo verbo. O anterior, ele está apenas para auxiliar no sentido. E também esse verbo auxilia a entender o tempo verbal. Por exemplo, aqui está no passado, então eu sei que a reunião já começou e eu cheguei atrasado. Outro exemplo, com dois verbos também. Eu vou comprar uma roupa nova. Qual é o verbo que ajuda a entender o sentido? Qual é o mais importante? É o segundo verbo, que é comprar. Essa é a ação principal, comprar. Por quê? Por exemplo, você pode ir realmente, pessoalmente, numa loja física, fazer a compra. Mas você pode fazer a compra pela internet, usando o celular. Então, a palavra vou tem o sentido real de se deslocar de um lugar até outro? Não, vai depender do contexto. Por exemplo, vou mudar aqui a frase. Eu vou comprar uma roupa nova na Shein. Então, eu vou lá na Shein pessoalmente? Não, porque eu compro pelo celular. Vou olhando e comprando, me endividando. Então, eu vou de verdade? Não. A ação principal, o sentido, é explicar o tempo do verbo. Quer dizer que vai acontecer no futuro. Vou vai me ajudar a entender que a ação ainda vai acontecer. E o que é que eu vou fazer no futuro? Comprar. Mas a ação principal qual é? Comprar. Entendeu? Vou é só para auxiliar. Você poderia trocar a frase também, Eu comprarei uma roupa nova na Shein. Então, vou comprar é o mesmo que dizer comprarei. Mas as pessoas, informalmente, elas costumam falar no bate-papo, elas costumam usar, é uma questão cultural, usar os dois verbos. Vou comprar. Vou estudar. Um para indicar o tempo e outro para indicar a ação. Vamos ver a anterior. Outra frase. Ele vai ter 10 anos em maio. Então, veja, tem dois verbos. Vai ter. Então, ele vai até algum lugar. Quando chegar lá, ele vai pegar os 10 anos? Não. Entendeu? O vai é apenas auxiliar. Qual é o tempo? Vai estar no futuro. Então, vai acontecer o que no futuro? Ele vai ter. Mas eu posso mudar. Ele terá 10 anos em maio. Esses dois verbos, vai ter, pode se transformar em um só, terá. E aí vai ter o mesmo significado, o mesmo sentido. Mas é como eu disse, na conversa informal é melhor usar os dois verbos. Porque soa mais natural. Parece que o ouvinte gosta de dificultar. Entendeu? Outro exemplo.
Veja, ó. Amanhã eu terei acabado o trabalho. Terei acabado. De novo, ter é só auxiliar. Está indicando futuro. O que é que vai acontecer no futuro? Vou acabar o trabalho. Mas eu posso mudar a frase e ela fica assim, ó. Amanhã eu acabarei o trabalho. Os dois verbos dentro de um só. Terei acabado vira acabarei. Outro exemplo. Ai, meu Deus. Um terremoto. E a árvore caiu. Então, aí tem dois verbos, ó. Foi derrubada. Então, a árvore, ela se deslocou, foi a algum lugar? Não. O verbo ir é só auxiliar. Essa parte pertence ao estudo das vozes verbais. Tem voz ativa e voz passiva. Por exemplo, a voz passiva, porque a árvore, ela que praticou a ação? Não, foi o terremoto quem praticou a ação. E a árvore sofreu a ação. Então, ela sofreu a ação sendo derrubada. Entendeu? O terremoto praticou a ação que causou na derrubada da árvore. Ela quem sofreu a bichinha. Entendeu? Então, a voz passiva, eu vou usar a palavra foi, que também é para ajudar no entendimento do tempo verbal. Foi está no passado. E quem praticou a ação? A árvore ou o terremoto? Não, o terremoto. Entendeu? Porque a frase na voz ativa ficaria como? Aqui está na voz passiva. Mas vamos trocar e colocar na voz ativa. Como é que vai ficar? Viu? Ó, o terremoto derrubou a árvore. Quem praticou a ação? Terremoto. E qual foi a ação? Derrubar. E o que foi que derrubou? A árvore. Mas a primeira frase está na voz passiva. Começa explicando quem sofreu a ação, que foi a árvore. Viu a árvore? Foi derrubada pelo terremoto. Então você vê nessa ordem e fica confuso. Quando você vê a palavra foi derrubada pelo, aí está indicando quem praticou a ação, que foi o terremoto. E a ação impactou quem? A árvore. Então, isso é a voz passiva. Não foi a árvore quem fez. Quem fez foi o terremoto. E a segunda voz ativa, certo? E agora o final, graças a Deus. Então, às vezes, os dois verbos juntos têm
tem a mesma importância. Então, quer tomar. Ele quer tomar sorvete. Então, ele quer, tem o sentido verdadeiro de querer. E o que é que ele quer? Tomar. Parece esse sinal, mas no sorvete a gente vai sinalizar só assim. Em Libras, o tomar já está incorporado, eu não preciso sinalizar. Quero sorvete. Esse é só para acrescentar informação, a gente poderia cortar. Ele quer sorvete. Já dá para entender. Não, porque você vai fazer o que com o sorvete? Só tomar. Eu vou usar o sorvete para limpar a casa? Como é que eu vou usar esse sorvete? A única maneira de usar é tomando. Então, ele quer tomar sorvete. Enfim, você entendeu, né? Os dois verbos, eles têm sentido e têm importância nesse caso. Mas percebam, tá no infinitivo, não tem conjugação. Certo? Acabou-se. Tá certo? Mas teremos mais vídeos explicando sobre o tempo verbal e o modo verbal. Você pode assistir para entender melhor. Ah, e outra coisa. Sobre voz ativa e voz passiva, tem um vídeo também, vou deixar aqui no card e você pode clicar e aprender mais. Eu sei que você está ansioso para aprender, você quer. Vamos ver. Ou tá com preguiça, qual dos dois? Brincadeira. Então, muito obrigada pela atenção e depois tem mais, certo? Tchau!